O segundo ponto que a gente vai falar é no capítulo 22 da Confissão de Fé Batista, que vai falar sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Então esse capítulo 22 ele é um pouco maior, tem mais parágrafos e a gente vai falar um pouco sobre ele. Primeira coisa que a Confissão de Fé vai dizer no capítulo 22, ele vai dizer assim, eu vou ler aqui a confissão, viu? Capítulo 22, parágrafo 1. A luz da natureza mostra que existe um Deus que tem senhorio e soberania sobre tudo, que ele é justo, bom e faz bem a todos, e, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. E não termina o primeiro parágrafo, ele continua. Mas vamos falar um pouco sobre isso. O dia do Senhor e o culto a Ele. Então o capítulo 22, parágrafo 1, começa dizendo que existe um Deus que é o quê? Senhor e soberano sobre tudo. Isso é bíblico ou não é? Não tem nem o que discutir. Também vai dizer que existe um Deus que é justo e bom para com todos. Então Deus é bom para qualquer pessoa, não há discussão. Mas também vai dizer que pelo fato de Ele ser Senhor e soberano sobre tudo, Ele deve ser por todas as pessoas temido, amado, louvado, invocado, crido e servido. Todo mundo faz isso? Não, mas deveria fazer. Jeremias capítulo 10, versículo 7. É uma pergunta retórica. Quem é que não vai temer a ti, Senhor? Porque diante dos outros reis não há um como tu. Um texto na Bíblia em que fala, toda a Bíblia repete em várias referências. Deus deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido. E isso não é brincadeira. Então, se o mundo tem que fazer isso com Deus, mas o mundo não sabe disso, porque não tem os olhos abertos pela palavra de Deus. Mas nós temos, nós sabemos disso e precisamos fazer, porque é uma ordem. A confissão também vai dizer o seguinte, que pelo fato de existir um Deus que é Senhor e soberano sobre tudo, Ele deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. E aqui é fácil você embasar nas Escrituras, porque o próprio Jesus ensina isso conversando com aquele jovem rico. Mateus capítulo 22, 37 e 38. Qual é o principal dos mandamentos? Aí Jesus ensina: amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Ponto. Então é isso que a gente entende, olhando para este documento tão importante para a nossa história. Ainda no parágrafo 1 que a gente leu, continua dizendo o seguinte: mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por Ele mesmo. Preste atenção nessa frase. O modo aceitável, ele não está dizendo assim, um modo, existe uma maneira, ele está dizendo, existe a maneira única que pode ser aceita por Deus para que nós adoremos a Ele. E que maneira é essa? Segundo a maneira dEle. E tão limitado por sua própria vontade revelada, de forma que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representações visíveis ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 22, parágrafo 1. Está vendo que coisa boa que nós temos na nossa doutrina? Vamos comentar um pouco sobre isso. Há somente uma maneira aceitável de cultuar a Deus. Como é que a gente entende isso nas Escrituras? Qual é a maneira? Pastor, como é que nós podemos adorar a Deus de maneira aceitável? Vamos começar por Deuteronômio 12, 32. É que os batistas entendem que a palavra de Deus não é só Mateus a Apocalipse, é de Gênesis a Apocalipse. Pega o contexto deste versículo, você vai fazer isso em casa depois, dá uma lida no capítulo 12 de Deuteronômio, você vai entender que ali Deus está falando justamente sobre o culto a Ele. Agora vamos para Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Obrigado, Eric. Então, como é que se adora a Deus de maneira aceitável? Da maneira dele. Como é que a gente sabe qual é a maneira de Deus? Nas Escrituras. Simples. Mas aí, a confissão continua. Vai dizer assim, que nós precisamos adorar a Deus sem imaginações e invenções humanas. Então, o que seria imaginações e invenções humanas? Vamos começar falando sobre invenções humanas. Imaginar e inventar.
Você só inventa algo porque antes você imaginou. Quem aqui já viu Deus? Eu não vi. Até porque eu estou aqui. Se eu tivesse visto, eu estaria morto. Ninguém viu Deus. A não ser quem conviveu com Jesus. Mas eu estou falando Deus, o Pai. Certo? Então, se eu não vi Deus, eu vou imaginar como é Deus. Se eu for um teólogo liberal, esquerdista, provavelmente eu vou imaginar que Deus era negro, homossexual, teve caso com Maria Madalena. O que mais? Não era Deus, era só homem. Estão entendendo? Mas se eu não tenho nenhuma maldade no meu coração, eu vou pensar como uma criança. Como será Deus? Vamos supor a imagem de pai que eu tenho. Aí eu vou imaginar como será Deus. A partir desse momento que eu imaginar Deus, eu vou construir alguma coisa para adorar. Uma escultura. Eu vou criar um ídolo no meu coração. Porque o meu coração, ele é enganoso. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Então, a confissão de fé batista nos ajuda a entender pelas Escrituras que eu não posso adorar a Deus através da minha imaginação ou das minhas criações. Eu tenho que adorar a Deus através do que a Bíblia apresenta para mim. Então a Bíblia vai dizer que Ele é o quê? Criador dos céus e da terra, Salvador do seu povo, Ele é santo, poderoso, soberano, e eu tenho um monte de características bíblicas para adorar a Deus. Eu não preciso imaginar. Da mesma forma, se eu trazer isso para o culto público, com a congregação diante de Deus, eu não posso trazer elementos que não estão nas Escrituras. Então, como é que nós poderemos louvar a Deus, adorar a Deus no culto, na igreja? Vamos colocar aqui 4 irmãs tocando pandeiro e um playback passando ali. Para quê? Então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma peça aqui, The Chosen, ou Os Escolhidos. Vamos pegar o texto bíblico e transformar em novela. Para quê? Se a Bíblia já me diz que Ele é o Salvador da minha vida, eu tenho que imaginar o quê? Nada. Eu tenho apenas que me debruçar na presença de Deus, em gratidão a Ele, porque Ele me salvou. Simples. Esse documento serve para isso, para nos localizar biblicamente diante do Senhor. Tem que ser da maneira dele, sem imaginações e invenções humanas, como também não pode ser por sugestões de Satanás. Aí alguém vai dizer, mas Satanás não tem poder para sugerir algo para a igreja de Cristo. Será? Tentou o próprio Jesus? Você acha que ele não vai sugerir alguma coisa para a igreja? Você não é o Filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pães? Já pensou se Jesus fosse na onda? Lê por favor, Eric, os versículos 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito e guardam. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na algum. E ainda citou o texto bíblico, tá vendo? Sugestão de Satanás. Já pensou se Jesus fosse na onda? Lê comigo, por favor, Érico, versículos 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que foi que o anjo Gabriel disse para Maria quando avisou que ela daria a luz a Jesus? Os irmãos lembram? Você dará a luz a um menino que se chamará como? Quem lembra? Jesus. E ele salvará o seu povo. Vocês lembram quando Jesus estava sendo questionado, se eu não me engano, por Pilatos? Se eu estiver enganado, me corrija. E aí Pilatos pergunta para Jesus, tu és o rei dos judeus? Vocês lembram a resposta de Jesus? Porque Satanás, em Mateus 4, versículos 8 e 9, está oferecendo a Jesus todos os reinos. E Satanás tem todos os reinos, é? Quem é que tem todas as coisas? Jesus. Vocês estão percebendo? Então Satanás está sugerindo. E é muito simples entender a sugestão de Satanás e dizer para ele não. Como Jesus disse, vá embora, porque só a Deus adoraremos. Como é que a gente sabe disso? Pelas Escrituras. Então esse documento serve para isso. Não podemos adorar a Deus, cultuar a Deus, sem qualquer modo que não seja bíblico. O culto religioso deve ser dado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somente a Ele, não a anjos, santos ou qualquer outra criatura, e desde a queda não sem um mediador, nem na mediação de qualquer outro, senão a mediação de Cristo. Então preste atenção nesse parágrafo de número 2. O que é que a nossa confissão está dizendo aqui? Deus deve ser cultuado através de um mediador. Vocês perceberam que ele falou aqui da Trindade? Perceberam?
A gente vai falar daqui a pouco dela, viu? Deus deve ser cultuado através de um mediador. Isso aqui é fácil. Não pode ser outro senão Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer algo mais claro do que isso? 1 Timóteo 2,5. Não há outro mediador senão Jesus. Certo? Então, como é que nós adoramos a Deus? Através de Cristo. Então, é Cristo quem nos aproxima de Deus. Aí, quando a gente vai para o parágrafo 3, aí sim, nós vamos falar um pouco da Trindade. A oração, por que ele vai falar da oração? Porque a oração está no culto a Deus. É um elemento de... A oração com ações de graça, sendo uma parte natural da adoração, é por Deus exigida de todos os homens. Mas, para que possa ser aceita, preste atenção, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, segundo a vontade do Pai, com entendimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança, e quando na companhia de outros, em uma língua conhecida. Olha que coisa interessante. O parágrafo 3º do capítulo 22 está dizendo que Deus deve ser cultuado de modo trinitário. Essa palavra bonita quer dizer 3 pessoas. Nós precisamos adorar a Deus, cultuar a Deus de modo trinitário. Primeiro, em nome do Filho, João 14,13. Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Está vendo? O Pai só é glorificado em quem? No Filho. Devemos cultuar a Deus de modo trinitário, com o auxílio do Espírito Santo. Esse é fácil, Romanos 8,26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos ajuda, ele nos auxilia. Qual é a nossa fraqueza? Nós mesmos. Nós somos fracos, nós somos pecadores. E o Espírito Santo nos auxilia nessa fraqueza que nós temos, porque não sabemos orar como convém. Muitas vezes a gente vai orar de uma maneira que não convém à vontade de Deus. E quem nos corrige naquele momento é o Espírito Santo, é Ele quem nos auxilia. Aí ele diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Interceder por nós não é orar em nosso lugar. Tem gente que acha que o Espírito Santo ora em nosso lugar. Chega um momento na oração que o Espírito Santo me toma e agora é Ele. Não, é negativo. O texto está falando que Ele te ajuda a cultuar a Deus, a orar a Deus de maneira conveniente às Escrituras. E depois ele diz assim, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é algo, é mistério. Não é. Gemidos inexprimíveis fala de o Espírito Santo leva a sua fraqueza à presença de Deus, para que o Senhor renove você. Não tem mistério nenhum. Deus deve ser cultuado de modo trinitário, em nome do Filho, com o auxílio do Espírito e segundo a vontade do Pai. João capítulo 4, 23 e 24. Vamos ver o que é que diz lá. Segundo a vontade do Pai. Por favor, Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês perceberam aqui? Segundo a vontade do Pai. Como devemos cultuar a Deus? Segundo a vontade do Pai. Olha o que é que Jesus está ensinando para a samaritana. Deus é Espírito e importa, ou seja, para Deus é uma ordem que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que a gente adora a Deus? Da maneira que Ele quer, e não segundo a nossa consciência. Lembra do capítulo 21? A nossa consciência é Deus, não somos nós. No culto a Deus, nós oramos a Ele, óbvio. Mas o que é que diz o parágrafo 4? A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todos os tipos de homens vivos, ou que ainda viverão, mas não pelos mortos, nem por aqueles de quem possa ser conhecido que pecaram pecado para a morte. Olha que coisa interessante. Vamos analisar um pouquinho sobre isso. Parágrafo de número 4 do capítulo 22 da nossa confissão. No culto a Deus nós oramos a Ele. Nós pedimos em favor de qualquer pessoa, desde que ela esteja viva. Por isso que a gente não ora por mortos. Vamos ler Eclesiastes 9,5? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Já morreram. Eu vou orar o quê? Vou orar para quê? Então é uma coisa simples, mas que não é a nossa consciência que diz, é a Bíblia. Então eu tenho aqui 2 Samuel capítulo 12, não vamos ler, mas é só para vocês entenderem, que há referências para fundamentar o que diz na nossa confissão. Outra coisa, a confissão vai dizer no parágrafo 4, que nós não pedimos por quem cometeu pecado de morte. Aí vem um assunto
que eu acho que a maioria dos cristãos omitem esse assunto. Porque, por exemplo, existe pecadinho, pecadão? É claro que existe. Poxa, está aqui, ó. Nós não pedimos por quem cometeu um pecado muito grande, que é o pecado de morte. E onde é que está isso? Na Bíblia. Vamos começar por 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 16. Por favor, Eric. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo nome. Opa! Então o apóstolo João está dizendo que se é notório que alguém está vivendo uma vida de pecado para a morte, a Bíblia diz que a gente não deve orar por ela. Vamos ler 1 João ainda, capítulo 2, 18 e 19. Quem são esses que estão vivendo uma vida de pecado para a morte, dos quais a gente não pode orar por eles? Também, agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, provavelmente, esses que não é dos nossos, mas que estão no nosso meio e que serão revelados no dia do Senhor, provavelmente estes são aqueles que estão vivendo uma vida de pecado para a morte. Aí, para que nós entendamos esse assunto de maneira completa, nós precisamos apelar, no bom sentido, para o contexto da 1ª carta de João. Eu preciso entender do que se trata a 1ª carta de João. Então, João, na sua 1ª carta, ele está escrevendo para um grupo de cristãos com o intuito de combater uma heresia que ficou conhecida depois como docetismo. Pastor, que heresia é essa? É a heresia que diz que Jesus não é Deus. Quando surgiu essa heresia lá na época dos apóstolos, alguém chegou e disse assim: não, Jesus não é Deus. Jesus foi um bom homem, foi um grande psicólogo, um grande poeta, um homem sábio, mas ele não era Deus. Então essa heresia ficou conhecida como docetismo. E João está combatendo isso, escrevendo para um grupo de cristãos. Aí, para que nós entendamos de maneira resumida, obviamente, sobre o contexto da 1ª carta de João, a gente precisa entender que na 1ª carta, João ele está fazendo 3 maneiras de testar o profeta, para ver se ele é verdadeiro ou falso, aquele que prega a palavra de Deus. O primeiro teste que João vai dizer é o seguinte, é o teste doutrinário. Se alguém negar que Jesus veio em carne, é falso profeta. Então, capítulo 4, versículo 2 e 3, na 1ª carta de João. Não precisa ler, estou só colocando aqui a referência. Então, João vai dizer, julguem todas as profecias. E se algum profeta, que se diz profeta, na sua profecia, na sua pregação, ele negar a humanidade de Cristo, que ele veio em carne, então é falso profeta. O segundo teste é o teste que a gente chama de teste social. Quando ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 2, versículos 9 a 11. Vamos ler essa referência. Deixa aí, marcado para a gente ler daqui a pouco. 2, 9 a 11. E, por exemplo, também em capítulo 4, versículo 20, o teste social para saber se um profeta é verdadeiro ou não. É quando ele vai dizer que ama a Deus, mas não ama seu irmão. Não, Deus para mim é tudo. Mas eu não gosto daquele rapaz ali, de barba, mas eu amo a Deus. Isso é o quê? Falso profeta. É o teste social. Então vamos ler, por exemplo, o capítulo 2, do 9 a 11. Eric. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então esse é o segundo teste para descobrir se um profeta é verdadeiro ou não. O terceiro teste é o teste moral. Vai dizer o seguinte: aquele que diz que ama a Deus, mas vive na prática do pecado. Porque, irmãos, nós somos pecadores. A gente peca, a gente erra. Só que viver no mesmo pecado, tem alguma coisa errada. Viver naquele pecado o tempo todo e achar que você é salvo, tem alguma coisa errada. Capítulo 3, versículo 9 e 10, João vai nos ensinar na sua 1ª carta que existe como saber se um profeta ele é verdadeiro ou não. Quando ele diz que ama a Deus, mas que é notório uma vida de pecado praticante, é falso profeta. Então isso aqui é muito importante. Diante desse resumo, a gente explica o que seria o pecado de morte. É um nível de gravidade a tal ponto que faz com que aquele pecador permaneça para sempre distante de Deus. Por isso que se chama pecado de morte ou pecado imperdoável. Vamos para Mateus capítulo 12. Nós estamos falando aqui de pecados persistentes
É aquele pecado que o cristão, pelo menos que se diz ser cristão, ele não deixa, ele não solta aquele pecado, ele vive ali. Então isso está errado, certo? Mateus 12, 31 e 32. Por favor. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, nem aqui nem na China, né? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é isso? Aí você vai ler depois em casa Mateus capítulo 12, mas eu já adianto para você um pequeno resumo. É quando alguém consciente atribui ao Espírito Santo uma obra que é de Satanás. Porque Jesus deixa claro, todo aquele que blasfemar contra ele, Jesus, será perdoado, porque Jesus veio justamente para suportar isso. Mas o Espírito, queridos irmãos, é santo, ele não tem a obrigação de suportar. É isso que Jesus está dizendo. Então, pecadão e pecadinho existem sim. Quando a gente nivela todos os pecados, a gente está querendo dizer que diante do Deus que é bom e misericordioso, por mais que nós sejamos pecadores, o Senhor nos perdoará. Não é bem assim não. Nós temos uma responsabilidade, nos consagrar a Deus todos os dias. Nós vamos pecar, mas não é o mesmo pecado. A gente não pode viver uma vida só naquele pecado, porque uma hora, se você realmente é um eleito de Deus, uma hora o Senhor libertará você. E uma vez que você é liberto, você não volta mais. Porque se você voltasse, a obra do Espírito Santo seria falha. Vocês estão entendendo? Então, o perdão de Deus para as nossas vidas, o livramento que Deus dá da morte eterna para nós, não é como um Dorflex, que a dor passa hoje, mas amanhã ela volta. Não. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu de uma vez por todas. Aí vem a pergunta, por que que o verdadeiro regenerado por Cristo, ele não chega a cometer um pecado de morte? Porque Cristo é quem guarda. Por que que a igreja, a noiva de Cristo, ela não blasfema contra o Espírito Santo? Porque o noivo é quem cuida da noiva. Eu falei em um outro sermão aqui, ou foi aula, não me lembro, mas eu falei algo mais ou menos assim, que é possível que numa fraqueza nossa, nós que somos regenerados, é possível que a gente blasfeme contra Cristo. Mas contra o Espírito Santo a gente não chega nesse nível, porque o Senhor não deixa. Isso nós chamamos de misericórdia, porque a Bíblia está recheada de referências de que nós somos pecadores. Então a nossa intenção sempre vai ser má, mas não quer dizer que nós salvos somos todo o tempo maus. Nós somos bons porque Deus é bom, porque Ele faz com que sejamos bons. E a palavra de Deus, quando nós somos verdadeiramente regenerados e nós temos o conhecimento da lei do Senhor, é isso que nos resguarda de avançar na gravidade dos pecados contra Deus. Esse é o assunto de João na primeira carta. Ele vai tratar isso em todos os capítulos, justamente essa questão. Se, várias vezes ele vai dizer, se você diz que ama a Deus, mas você vive pecando, então você não ama a Deus. Então João vai dizer isso várias vezes. É um livro pequenininho, lê esse livro em casa. Eu já li, pastor, leia de novo. No culto a Deus, nós oramos a Ele, mas de uma maneira sábia. Deixa eu ler aqui o parágrafo 5º para a gente comentar um pouco sobre ele. A leitura das Escrituras, a pregação e o ouvir a palavra de Deus, o ensino e as advertências mútuas em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando com graça em nossos corações ao Senhor, bem como a administração do batismo e da ceia do Senhor, são todas partes do culto religioso a Deus, que devem ser realizadas em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, solene humilhação, com jejuns e ações de graças em ocasiões especiais, que devem ser usados de um modo santo e religioso. Então esse 5º parágrafo, ele tem para nós as seguintes instruções. Somente as Escrituras devem ser lidas, explicadas e aplicadas fielmente no culto a Deus. Então, por exemplo, amanhã, Eric, você vai dirigir o culto. Qual é a sua função amanhã no culto solene a Deus? Dirigir o culto. Então não pregue, não cante, não desabafe, não comente, dirija o culto. Pastor, mas eu também vou cantar amanhã. Então, vai ter um momento na ordem de culto que você vai cantar. Naquele momento você canta. Terminou de cantar, volte a dirigir o culto. Por quê? Porque no culto não tem que ser dito nada a meu respeito, a seu respeito, sobre os visitantes, sobre
os casados, os solteiros, os velhos, os novos. Não, tem que ser dito o quê? O que está nas Escrituras. Seja pregando, cantando, orando. Somente as Escrituras devem ser lidas, explicadas e aplicadas fielmente. Esdras e Neemias, no livro de Neemias 8:8, eles estão diante do povo e o texto vai dizer em Neemias 8:8 que Esdras abriu o livro estava escrito em hebraico, o povo falava em aramaico. Esdras lia o livro em hebraico, os levitas traduziam para o aramaico, era explicado o texto e a reação do povo qual é? Chorava na presença de Deus. Por quê? Porque Neemias e Esdras contou a história deles? Não, porque eles expuseram as Escrituras. Então, ler, explicar e aplicar. O texto tem que ser lido, para quê? Para ficar claro que o que vai ser pregado é a Bíblia. O texto tem que ser explicado, por quê? Porque nem tudo que é lido é entendível, então tem que ser explicado. E depois tem que ser aplicado, por quê? Porque nós estamos ouvindo a explicação e vem uma pergunta, o que é que tudo isso que está na Bíblia tem a ver comigo? Aí eu preciso aplicar, para que faça sentido para mim. Esse é o culto batista, que é bíblico. Nos cânticos, as Escrituras também devem ser expostas. Colossenses 3,16. Eric, por favor. Nos cânticos, as Escrituras também devem ser expostas. Então, as músicas não podem ser de autoajuda, não podem ser músicas egocêntricas, músicas de triunfalismo. Você vai ver o que é que Deus vai fazer comigo. Não tem nada a ver. A música tem que ser bíblica. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, livros e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. As ordenanças também devem ser aplicadas no culto, não fora dele. Quais são as ordenanças? Batismo e ceia. Não é todo culto que tem batismo e ceia, mas quando tiver, tem que ser no culto e não fora dele. 1 Coríntios 11:26, por exemplo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então é uma ordenança, tanto o batismo quanto a ceia. Se a gente for para Mateus 28, 19 e 20, não precisamos ler, mas lá está escrita a questão do batismo, de batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de ensinar. Então isso aqui é muito importante. A ceia tem que ser no culto, é um momento congregacional. Quando Jesus ofereceu a ceia, partiu o pão, ele não estava sozinho. Ah, pastor, mas ele não estava na igreja, mas ele estava com a igreja. Mas Judas estava lá, aqui também tem Judas, entendeu? Então a ceia do Senhor é um momento congregacional. O batismo e a ceia tem que acontecer com a igreja. Então a ideia da ceia, do batismo, das ordenanças, ela tem que ser um momento congregacional. Se a PIB Viçosa tem 50 membros, é importante que para evitar confusões bíblicas, a gente vá com pelo menos a metade desses irmãos. Porque tem que ser a igreja. Porque se só vai, tudo bem, vai o pastor e 3 diáconos. Ninguém está dizendo que os diáconos não são importantes, que não representam a igreja. Ninguém está dizendo isso. O que a gente está querendo dizer é que o momento do batismo e da ceia tem que ser um momento congregacional. Se eu estou doente e não posso vir para a ceia hoje, mês que vem tem ceia. Essa é uma ideia que a gente acha que a ceia ela vai nos tornar pessoas especiais. Então, pelo fato de, seja qual for o motivo, doença, trabalho, qualquer outra coisa, você não pode estar amanhã no culto solene ao Senhor. Acontece. Você vai perder o quê? Você vai perder a comunhão, você vai perder a pregação da palavra. Você não vai perder uma pedrinha na coroa que Deus vai te dar no dia que Ele vier te buscar. Não. Agora, se a pessoa está em um momento, sei lá, terminal, uma doença muito grave, que não pode vir à igreja nem tão cedo, nós vamos reunir um grupo que represente numericamente a igreja, pastores, diáconos e os membros da igreja. Vai um grupo que represente um grupo satisfatório, e não 3, 4. A não ser que a igreja tenha 10 membros, porque aí 3, 4 é praticamente a metade. Não tem nada de errado a igreja ir lá e cear com ele. Vai ser uma bênção, ele vai desfrutar um pouco da comunhão que ele não pôde ter na igreja. Isso é bom. Mas se isso não acontecer, é a mesma coisa que o ladrão que estava à direita na cruz de Cristo morreu. Foi para onde? Ainda hoje estarás comigo aonde? Mas ele não foi batizado, e aí? Eu conheço irmãos, irmãs, que às vezes não participam da ceia por questão de enfermidade e ficam tristes. Pastor, eu queria estar na ceia hoje, mas não vai dar. Eu digo, não, minha irmã, não se preocupe, se cuide. Próximo mês a irmã ou o irmão estará conosco e o problema é resolvido. Aí a confissão de fé também vai falar sobre a questão do jejum, né? Que hoje
ninguém fala, né, de jejum, pelo menos os batistas ninguém fala. Só que o jejum é uma questão específica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o jejum, segundo a nossa confissão de fé batista e os textos bíblicos, vão dizer o seguinte, que o jejum ele é um momento específico em ocasiões especiais. Aí você vai ter exemplos, Esther, capítulo 4, versículo 16, Joel, capítulo 2, 12, aí tem o texto de Mateus 9, 14 e 15, quando Jesus explica o que é o jejum. Por exemplo, esses dias está aparecendo no meu Instagram publicações de alguns teólogos chamando a atenção assim, como ter sucesso no jejum diante de Deus. Mas quem diz que jejum é isso? Então, se eu quiser alguma coisa que está difícil, eu tenho que jejuar a Deus. Quem disse isso? Mateus capítulo 9, eu não vou entrar em detalhes, mas Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15, Jesus deixa bem claro que o jejum é aquele momento que você pratica quando você não tem com você, contigo, a presença do seu Salvador. E Jesus não está conosco? E aí você vai entrar em outros detalhes e tal, que repito, a gente pode falar isso num outro momento, mas aqui não vai dar tempo porque é um assunto muito complexo. Mas não é uma fórmula para você conseguir alguma coisa, não existe. A oração não é uma fórmula, imagina o jejum.